Olá! Hoje a nossa história fala de um menino que ele costumava agradecer tudo aquilo que ele recebia. Nos aniversários, quando ele recebia presente, ele agradecia. Tem muitas crianças que não agradecem. Você é assim? Ele não, ele tinha o costume de agradecer. Mas certa vez ele aprendeu que não bastava só ele agradecer as pessoas, não. Ele tinha que agradecer a mais alguém quando ele recebia um presente. Quem será essa outra pessoa que ele tinha que agradecer? Quer saber? Vamos ouvir a nossa história. Mas antes, obrigada a todos que estão se inscrevendo no canal. E se você ainda não é inscrito e gostar do vídeo, dê um like, se inscreve aqui no canal e compartilhe nossas histórias entre crianças e adolescentes para que eles possam aprender a palavra de Deus e que Deus abençoe sua vida e sempre a Ele toda a honra e toda a glória. Era um menino que gostava muito de biscoito e nesse dia, no café da manhã, a mamãe tinha preparado para ele um café bem delicioso e também na mesa, tinha aquele biscoito que ele gostava tanto. Era um biscoito redondo, ele era feito de farinha de milho, ele tinha um sabor especial. Felipe tomou café com muito gosto, comeu aquele biscoito tão delicioso. Ai, ele estava muito feliz e correu para agradecer a sua mãe. Diz: ai, mãezinha, muito obrigado por esse café delicioso. E esse biscoito, então, mãezinha? A senhora sabe que eu gosto muito. Muito obrigado, mamãe. Estava tudo delicioso. Mamãe sorriu, ficou feliz porque seu filho agradeceu. Você deve agradecer a sua mãe quando ela faz para você aquele café gostoso. Ela cuida de você. Você deve dizer também para sua mãe: obrigado, mamãe, pelas coisas que a senhora faz por mim. E a mamãe disse para ele: mas meu filho, não é a mim só que você tem que agradecer. Você tem que agradecer a mais pessoas. Você tem que agradecer ao seu Manuel, que foi ele que fez esse biscoito tão gostoso. Eu comprei na padaria. O Manuel ficou muito feliz. As pessoas não tinham costume de agradecer. E ele falou: ai, que bom que você gostou do meu biscoito, Felipe. Mas sabe, eu não fiz ele sozinho. Eu precisei da farinha. E quem fez a farinha, quem preparou, foi o seu Zeca, lá no sítio dele, que plantou o milho, para que eu tivesse a farinha e fizesse o biscoito tão gostoso. Eu acho que você tem que agradecer a ele também. Então Felipe foi correndo agradecer ao seu Zeca. O Zeca, quando o Felipe agradeceu, ele ficou muito contente, mas ele disse: sabe, Felipe, eu preciso contar uma história para você. Esse biscoitão redondo, tão gostoso que você comeu, ele só foi possível por causa de outras coisas que aconteceram. O Zeca falou para ele: para que você comesse, Felipe, esse biscoito redondo tão gostoso, primeiro eu tive que pegar a semente do milho e eu tive que plantar. E ela, eu tive que usar adubo, tive que preparar a terra, né? Para que ela nascesse forte e saudável. Mas para ela crescer e eu poder colher e fazer o trigo, ela precisou de mais duas coisas. Precisou da chuva para molhar a terra, para a terra ficar bem fofinha, para que ela pudesse desenvolver suas raízes, receber os alimentos. Então, era necessário a chuva para que a semente crescesse forte e saudável. Também, Felipe, foi necessário o sol, senão a terra ia ficar tão encharcada que a sementinha não ia conseguir sobreviver e dar espiga tão bonita para que eu pudesse fazer esse pãozinho, esse biscoito tão gostoso para você. Então, o sol também foi necessário para que a semente crescesse e se tornasse essa espiga tão bonita. O Zeca falou para o Felipe: e agora, Felipe, quem você acha que você deve agradecer por você ter comido esse biscoito redondo
tão gostoso. Pensa bem, Felipe, vai para casa agora e fala com a mamãe para que ela te ajude a descobrir quem é a pessoa que realmente você deve agradecer. Felipe foi para casa correndo. Felipe contou tudo para sua mãe, que falou com o seu Manuel, que agradeceu ao seu Zeca, que o seu Zeca contou para ele a história da espiga, o que ela precisava para ficar forte, e disse para ele que ele tinha que agradecer a mais alguém. E a mamãe falou para ele: filho, pensa, quem foi que fez a semente, que deu o sol, deu a chuva, deu saúde para o papai trabalhar, deu dinheiro para que a mamãe pudesse comprar aquele biscoito tão gostoso para você. Felipe, ele já imaginava quem ele deveria agradecer, mas ele queria confirmar com a sua mãe. Ele disse: já sei, mamãe, é Deus, Deus quem fez todas as coisas. E ela disse: isso mesmo, meu filho, é a Deus que nós devemos agradecer. Deus é fiel, Deus nos ama e é Ele quem faz todas as coisas. Se Deus não mandasse a chuva ou o sol, não teria uma semente forte, uma espiga bonita, para que o seu Zeca fizesse a farinha e o seu Manuel pudesse fazer o biscoito gostoso e eu tivesse o dinheiro para poder comprar, se o papai não tivesse a saúde para poder trabalhar. Tudo, meu filho, é o nosso Deus que nos dá. Felipe, na mesma hora, ele se ajoelhou junto com a mãe e ele agradeceu a Deus por todas as coisas. Agradeceu a Deus principalmente porque Deus o amava tanto a ponto de dar para ele tudo aquilo que ele precisava. Especialmente porque Deus um dia enviou seu filho Jesus para morrer na cruz pelo seu pecado. A Bíblia diz que todos somos pecadores, pois todos pecaram. Felipe sabia disso e um dia ele pediu para Jesus perdoá-lo dos seus pecados. Já diz, Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Jesus, ele está vivo, por isso ele pode perdoar o nosso pecado e nos salvar. Se você ainda não recebeu Jesus como Salvador, faça como Felipe. Um dia, diga para Jesus, pode ser até agora, depois da história, diga para ele que você entende que tu é pecador. Pecado é tudo aquilo que a gente faz que desagrada ao nosso Deus. Mentira, bater no irmão, desobedecer, xingar, ter inveja no coração, raiva, fazer coisas escondidas dos nossos pais. Tudo aquilo que a gente faz, que a gente entende que é errado. Mesmo assim, a gente tem vontade de fazer e a gente faz. Isso, a Bíblia diz que é pecado. E foi por isso que Jesus morreu. Ele derramou o sangue dele lá na cruz, para que um dia a gente pudesse ser salvo. E se você crê nisso de todo o seu coração, recebe Jesus como seu Salvador. Jesus, ele ama você e deu a vida dele para salvar você. A Bíblia diz em João 1,12: aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você crê de todo o seu coração que Jesus pode salvar você, que você é pecador, e Jesus é o Salvador, confia nele de todo o teu coração. Recebe ele como seu Salvador. E a Bíblia diz que você se tornará filho de Deus. E é maravilhoso. Um dia eu fiz isso na minha vida. Eu entendi que eu era pecador e precisava de um Salvador. E eu pedi para Jesus me salvar, fazer morada no meu coração. E a partir desse dia eu me tornei filha de Deus. Você também pode fazer isso. Recebe Jesus como seu Salvador. Entregue para Ele a sua vida, o seu coração. Peça para Ele fazer morada dentro de você. E a Bíblia diz que nós devemos ter um coração grato ao Senhor. E seja grato a Deus por todas as coisas que Ele faz por você. Todas as coisas que Ele tem dado a você. Se Ele tem te dado uma família, seja grato. Agradece a Deus pela família que tu tem. E se você não tem uma família, eu não sei aonde você mora, aonde você vive,
Agradece a Deus porque um dia Ele enviou Jesus Cristo ao mundo para morrer na cruz, para que você pudesse ser salvo e se tornar filho dele. Lembra-se disso. Jesus, ele ama você. Ele deu a vida dele por você. E eu vou ler agora um outro versículo. É um versículo que fala da gratidão. O versículo da nossa história. Ele está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 18, ele diz assim: sede grato por todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus. Seja grato é o mesmo que dizer seja agradecido. Todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus. Lembre-se que Deus, ele te ama. Você é precioso para Ele. Ele te ama muito. Tu vale mais do que ouro, mais do que prata para o Senhor. Um beijo. Fiquem todos na paz de Jesus e que Ele derrame muitas bênçãos na vida de vocês. Amém.